Olá, tudo bem? Boa noite. Esperar o pessoal ir chegando. Oi, Camistela, tudo bem? Hoje a nossa live vai ser sobre alimentação infantil dos 2 aos 7 anos de idade. Convidei uma nutricionista que é amiga minha também, tá? A Kelliane, esperando ela entrar, daqui a pouco ela deve estar entrando, para eu poder aceitá-la. Tudo bem, Fernanda? Ó, quem puder passar aviãozinho aí para poder avisar os amigos, quem tem filhos nessa idade, eu vou deixar a live gravada também. Mas ao vivo as pessoas podem participar mais, né? Podem fazer. Esperando Kelly chegar. Chegou! Oi, tudo bem? Oi, Kelly, tudo bem? Como é que você Tudo tá? bem, tudo Que calor é ótimo. esse, hein, menina? Muito calor, né? Tá. Hoje no Rio tá demais. Hoje tá muito calor. Eu falei, gente, acho que nem no verão nunca vi assim tão quente como hoje. Como é que estão as meninas? Estão aqui quietinhas, aparentemente, tá tudo certo. Ai, que E por ótimo. aí. Kelly, eu acho que eu vou deixar você se apresentando primeiro, depois eu me apresento. O pessoal já está acostumado a me ver aqui, né? No Certo. perfil da live. Vou Eu deixar você sou. falar um pouquinho, tá? Tudo bem. Boa noite, pessoal. Eu sou a Kelly, sou nutricionista materno-infantil. Então, atendo gestantes, bebês, crianças, adolescentes. Já é minha segunda vez aqui a convite da Ediane, no Chave da Questão. Aqui no Rio, eu atendo online em consultório na Tijuca e na Barra. E hoje a gente vai falar sobre alimentação de crianças de 2 a 7 anos, né? Dando continuidade à nossa última live, que foi sobre os bebês, né? Introdução alimentar. Uhum, isso. Eu posso falar um pouquinho da minha experiência com a nutrição infantil também, né? Eu trabalho em escolas há mais de 10 anos, então eu tenho bastante experiência com público, né? Com grupos. E chega na escola realmente, desde crianças que se alimentam, né? Não têm um hábito tão bem formado, como crianças que se alimentam super bem, né? Então, na hora da gente montar um cardápio, a gente tem que montar um que atenda, né, aos dois grupos, né, Kelly? Eu não posso também fazer um cardápio ali que seja tão fora da realidade daquelas crianças. Porque como Uhum. são várias escolas que eu trabalhei já, né? Cada escola tem a sua, seu público diferente. Isso realmente eu comecei a ver ao longo dos anos. Eu atendo criança também em consultório, mas não tão pequenininhas como o seu, né? Eu atendo consultório na Barra. O teu consultório também é na Barra, não é, Kelly? Sim, Você sim. atende Barra aí? Barra e Tijuca. Tijuca. Eu atendo aqui em São João de Meriti na Barra também. Só que na minha clínica da Barra eu só atendo a partir de 7 anos. E você já pode atender o público mais jovem, né? E atendo aqui em Nova Iguaçu também. Então, às vezes, até vem público da própria escola me procurar. Gostam do cardápio, a criança chega em casa contando alguma dinâmica que a gente fez em casa, ali na escola, e ela chega em casa pedindo para a mãe para comprar fruta, a criança que nunca comeu fruta na vida. E às vezes brincando, né? Chega, ai mãe, eu provei kiwi, ai mãe, eu provei, você compra. E a mãe fica assim, né? Como assim? Você gosta de comer fruta? Eu te ofereço, você nunca comeu? E isso faz o interesse, né, da criança, às vezes, até pedir para a mãe, eu vou com a tia Diane se ela me orientar. Então, acho que essa primeira afeição, essa segurança, faz com que as crianças venham até mim. Casos mais complicados, você sabe que eu encaminho tudo para você, né? Principalmente quando é bebê. O meu lado realmente é mais trabalhar públicos, dinâmicas, faço atendimento em consultório, mas assim, para melhorar hábitos. Quando chega uma criança muito pequena que tem algum problema de saúde mais sério, eu acabo realmente já encaminhando para uma outra especialista. Por exemplo, eu não atendo autismo, Down, isso sempre eu encaminho, tá? Então vamos lá, né, ao tema, né, Kelly, para que Vamos. não, a gente não fique com a live tão demorada assim. Deixa eu só fazer um adendo também. A gente fez uma live, né, há 15 dias atrás, que foi sobre introdução alimentar. Eu tô com uma cunhada minha, né, que tá com nenenzinha pequenininha e várias dúvidas surgiram. Eu te fiz várias perguntas relacionadas até mesmo, né, a Laís.
E eu acabei montando um e-book, sabe, com algumas orientações sobre isso. Eu até te mostrei, né? E eu coloquei lá no meu link da bio. Então, quem se interessar, assistiu a live. Ah, mas é tanta coisa para lembrar que eu não lembro. Então, assim, o e-book, ele serve para isso, gente. O e-book está ali como um resumo da live. Ele não substitui uma consulta. O objetivo não é substituir, mas fazer uma síntese do que a gente vai conversar ali. E eu acrescentei algumas receitinhas que sejam bem compatíveis ao período que a criança está passando. Tá bom? A de hoje, quem sabe, a gente faz um outro e-book também, mas que está pronto só da introdução alimentar. Então, vamos lá, Kelly. A gente combinou, né, da gente... Eu até não conversei com a Kelly sobre o assunto. Eu quero ouvir, né, a situação dela, algum caso clínico. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode deixar aí. Mas queria que você falasse de algum caso clínico que você tenha pego lá, né, alguma coisa que tenha te marcado ali no seu consultório. Você já atende há quanto tempo, Kelly? Crianças no consultório? Criança, há 7 anos. Uhum. Há 7 anos já, como passa rápido, né? Muito rápido. Comecei com ela, com a busca, né, por esse tema. Até então, há um tempo atrás, há 7 anos atrás, não se falava, né? A gente não tinha especialistas. Tinha, mas assim, era tão pouco, né? Que não pegava só criança. E aí eu fui estudando até me encontrar nessa área. Gostei bastante e hoje não saio dela mais. Então fala aí para mim um caso que você tem. Ah, tá, botou aqui, ó. Kelly é nutricionista do meu filho. Sim, A Angelina. Então, vamos lá. Falando sobre as crianças de 2 a 7 anos, é muito legal, Ediana, esse trabalho da Nutri do consultório com a Nutri da escola, porque tem muito a agregar, né? Quando a gente chega ali no consultório, a gente está ouvindo a mãe, as demandas que tem em casa, e a gente sabe que é um pouco difícil a alimentação da criança com os pais e com a escola. Então, a escola tem um grande estímulo, né? De fato, a gente consegue ótimos resultados, né? Excelentes resultados com a educação nutricional dentro de escola, quando a gente tem, de fato, uma nutricionista ativa, porque tem nutris que passa despercebida. Às vezes não é nem culpa da nutri, né? Muitas vezes a escola não dá esse espaço. Mas quando a escola abre esse espaço para a nutricionista atuar com a educação nutricional de crianças e não apenas montar cardápio, os resultados são maravilhosos, né? Não. E aí, muitas vezes, eu já entrei em contato com as nutris das escolas e aí a gente consegue alinhar a demanda... Oi, desculpa. E aí, Johnny, a gente consegue alinhar a demanda da casa com o que é empregado na escola, porque nem tudo dá para a gente mudar na escola, né? Porque existe um padrão a ser seguido. E aí, quando tem uma comunicação legal, tudo flui. É muito bom. E aí, falando especificamente desse grupo, né? O que a gente percebe mais nas crianças de 2 a 7 anos, pegando os menorzinhos aí dessa faixa etária. Com 2 anos, a gente já tem uma dificuldade um pouco maior no quesito das crianças estarem escolhendo mais, porque quando eles são bebês, eles são um pouco mais, entre aspas, passivos, né? E aí, a partir de 1 ano e meio, 2 anos, eles já estão se impondo mais. Então, são bebês mais ativos, né? E aí, eles começam a escolher mais, a questionar mais, são bebês mais questionadores, são bebês que aprendem o poder do não. E aí envolve vários aspectos de educação, de disciplina e de desenvolvimento. Então é muito importante a gente entender o que se passa na cabecinha deles nessa faixa para estar sabendo lidar, para não ficar gritando pela casa, não ficar obrigando a criança a comer, ficar colocando de castigo, porque nessa idade não adianta nada. E aí a gente nota dificuldades não só na alimentação, mas em outros aspectos também, porque as mães que buscam a gente, a maioria, nessa faixa etária de 2 a 7 anos, mas pegando os pequenininhos de 2 a 4, a maioria são dificuldades alimentares. São os bebês que não estão querendo comer, a variedade deles reduz. Então, uma coisa que eu sempre falo para as mães desde o início da introdução alimentar. Vamos imaginar um leque mesmo, aqueles que a gente abre, né? Então, quando o seu bebezinho estiver aprendendo a comer os alimentos, abre esse leque dele de opções de sabores, apresenta a maior variedade possível de alimentos, porque esse leque vai fechar um pouco. Então, vamos supor que ele foi apresentado a 20 tipos de alimentos diversos. Quando esse leque dele fechar, vai fechar para quanto? Para 15? No máximo para 10.
E aquela criança que o leque dela só abriu para 10, vai fechar para quanto? Para 5? E a gente se desespera. E aí, quando esse leque fecha, é só uma analogia, tá, gente? Quando esse leque fecha, pode estar excluindo aí alguns grupos alimentares importantes. O nosso foco nessa seletividade é que mantenha grupos alimentares. Então, que tenha opções de carboidratos, que tenha opções de proteínas, que tenha opções de frutas e que tenha opções de legumes. Mesmo que seja um de cada, que aí a gente consegue equilibrar, né? Consegue trabalhar melhor. Agora, quando grupos alimentares são excluídos, quando a criança não aceita nenhum tipo de fruta, nenhum tipo de legume, nenhum tipo de proteína animal, por exemplo, é mais complicado, mas é possível sim trabalhar, né? E aí a gente sempre vai estar entrando em contato aí com as escolas, quando a escola é aberta, para estar trabalhando isso, porque no consultório a gente é um profissional diferente, a criança nunca teve contato com a gente, a mãe talvez em casa, ela se desespera, ela se frustra, e aí quando entra um nutri da escola, o trabalho é muito mais fácil, porque ele muito mais, consegue isso que eu ia te falar. as emoções. Eu acho que o meu trabalho, Kelly, é até mais fácil do que o seu. Porque o meu trabalho, o ambiente com que eu trabalho é descontraído. Favorece porque é brincadeira, o amigo está comendo, o outro vai comer também. Por isso, né, que existem leis em cima da alimentação escolar, porque realmente o ambiente é bem propício. Só que a escola também, ela não consegue fazer nenhum trabalho sozinho. A gente precisa agregar os pais também, né? A gente tem um nutricionista da escola, que geralmente vai uma vez na semana, ou de 15 em 15 dias para fazer atividade, né, além do cardápio. Então, é um momento, um ambiente de brincadeira e fica mais fácil da criança aceitar. Aí, em casa, é que a gente se questiona, né, como é o ambiente na hora de você ofertar a sua verdura e o legume? Será que o pai, né, ou o cuidador, alguém ingere esses alimentos também na frente da criança, né? Eu gosto muito de trabalhar com nutrição comportamental, não sei se você conhece esse livro da Cíntia Antonácio, da Marley Alvarenga, excelente. Sua imagem está bem... Tá ao contrário, né? Mas é aquele livro de nutrição comportamental. E tem um capítulo ali, né, que ele fala só da nutrição infantil, desses problemas relacionados à alimentação. E como a gente vê que a parte comportamental influencia, né? Não é apenas se a comida está gostosa, não está gostosa, está nutritiva ou não está nutritiva. A criança, não, ainda mais muito pequenininha, com 2 anos, né, Kelly? Ela não tem esse entendimento do que é saudável, do que não é saudável, e a gente nem deve abordar por esse lado. Não tem que ter alimento proibido ou não. Tem que ter um contexto. Olha, alimento de lanche é hora do lanche, alimento de comida é hora de comida. Então, os adultos é que tem que estar vendo o que vai ser servido, né? Qual vai ser o cardápio, o horário estabelecer, e a criança decide se ela quer comer os alimentos ali e a quantidade, né? Isso tem que ser definido por ela. Então, é esse conjunto. E a gente vê os pais querendo atropelar um pouco isso. Então, muitas das vezes, cria um estresse naquele ambiente de alimentação, e aí isso faz com que a criança ela rejeite cada vez mais, porque isso gera um estresse, um incômodo. Nossa, minha mãe vai me obrigar a comer, eu não quero comer. Aí eu vou passar a palavra para você, mas só me lembrei de um caso. Quando eu comecei a trabalhar lá numa escola em Botafogo, que tinha uma criança que ela chegava na hora do café da manhã e ela dizia que ela não queria entrar para a escola e começava a chorar. E a criança nunca tinha feito isso, né? E ela chorava, 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 tampava a boca e dizia que não queria comer. Eu achei assim, uma atitude muito, né, forte, e fui conversar com a professora o que houve, por que não está comendo. E aí eu chamei a mãe para conversar comigo. É por isso que a conversa individual, né, a consulta individual é importante, porque você tem que saber qual é o motivo real, a raiz. Numa live, nunca ninguém vai descobrir o motivo. A gente tem que identificar caso a caso. E sabe qual era o motivo, Kelly? É que a criança comia, já saía de casa, tomava café, e aí ela chegava na escola, obrigavam ela a tomar café de novo, né? A mãe queria que tomasse café 2 vezes, e ela não tinha esse apetite. Então, isso é uma forma de agressão também, né? A criança ser obrigada a comer sem vontade. E aí ficava, não, mas a sua mãe falou que você tem que comer e tal. Aí eu conversei com a mãe e falei, olha, então vamos combinar o seguinte? Não dá o café da manhã. O PV pergunta para ela onde que ela prefere tomar o café da manhã, se é em casa com você ou se é na escola, né? Não dá para ela tomar 2 vezes. Ela tem que escolher qual é o momento. A criança tem muito bem regulado isso, né, Kelly? Sim. Aí você vê o ponto que chegou de ela traumatizar e não querer entrar na escola
porque ela ia se sentir mal, dá um mal-estar quando você come além do que você deve. Agora eu passo a palavra para você. Tá. Não, e essa questão do comer, Ediane, ela é muito séria porque ela envolve emoções, né? E é uma necessidade fisiológica. Então, qualquer necessidade fisiológica que você força vai contra a sua natureza. Isso vai gerar dano, sim. É muito sério isso. Uhum. Dando continuidade, né? A gente falei ali sobre esse início dessa faixa etária de 2 a 4. E aí, quando a gente pega a faixa de 4 a 7 anos, já são crianças mais maduras. E aí são crianças que a gente consegue conversar melhor com eles em consultório. Uhum. E aí até os pais se sentem um pouco mais aliviados, porque eles também conseguem se comunicar melhor com esses filhos, né? Então as coisas tendem a fluir mais. E aí eu chamo a atenção para essa faixa etária, o que a gente mais percebe em consultório, as famílias estão mais cansadas e tendem a afrouxar mais as rédeas, né? Tentem deixar a alimentação um pouco mais solta. Essa criança vai receber uma influência externa muito maior, de mais amiguinhos, né? Então essa criança está se socializando mais, já vai para a casa dos amigos, já vai para a casa de outras pessoas, tem mais festinha. E ela está assistindo mais televisão, então ela está vendo mais propaganda, então ela é mais bombardeada por informações que não são tão adequadas para a alimentação. Isso pode estar influenciando nas decisões dela também. Um exemplo, uma vez a minha filha falou para mim: mamãe, eu queria comer um McDonald's. Eu falei, nossa, veio do coração de fora. Mesmo, filha? Mas o que você quer fazer lá? Desculpa, ela não falou que queria comer, ela falou que queria ir no McDonald's. Então, tá aí, o que você quer fazer lá no McDonald's? Eu queria comprar um brinquedo. Eu falei, mas brinquedo, filha? Você sabe o que é o McDonald's? Sei, mamãe. É aquele negócio, aquela caixinha que vem uns negocinhos, uma comidinha lá, mas vem o brinquedinho. Aí eu queria o brinquedo. Eu falei, então tá bom. Mas vamos ver. Aí eu perguntei que tipo de brinquedo que ela queria. E aí eu fui ver primeiro o que ela já tinha em casa, né? Porque a gente sempre faz isso, ver o que tem em casa primeiro, para depois decidir se compraria ou não um brinquedo para ela. Então, assim, ela recebia a informação da marca, mas ela não sabia de fato o que significava aquilo. Mas isso chegou até ela como uma coisa assim, uau, né? O máximo que seus amiguinhos comentavam na escola. E ela queria também, porque ela queria se sentir incluída. E aí a gente percebe, quando a gente fala com as famílias sobre a lancheira escolar, sobre os biscoitos, os bolinhos, os sucos de caixinha. A criança, muitas vezes ela escolhe, não é pelo sabor, é porque ela tá vendo os amiguinhos. Pega lá, Bela, pega pra você. Desculpa. Às vezes a criança ela escolhe porque os amiguinhos estão ali usando, né? E ela quer algo atrativo. E aí, trazendo, aliando essa necessidade da criança para algo interessante, algo atrativo, com algo que seja saudável, a gente começa a lançar mão da criatividade. Não precisa ser MasterChef, mas talvez um copo diferente, colocar um adesivo na garrafinha da criança, usar as cores nos utensílios de lancheira. Isso promove um interesse maior, né? Você pode escolher um personagem que a criança gosta mais para estar mandando ali para a lancheira, fica bem interessante. E o que a gente... pouquinho. Oi? Não, tudo bem, que você congelou um pouquinho, mas já voltou. Tá. E os maiorzinhos, Ediane, eu percebo demais. O que mais chega em consultório pra gente são obesidade, aí já é com um pouquinho mais velho, crianças de 6, 7 anos, e crianças com exame de sangue já alterado, com triglicerídeo elevado, colesterol desregulado, com a glicemia alta, insulina alta. E aí, quando a gente faz a anamnese, né, que a gente pergunta para a família ali e também para a criança o que mais está consumindo, o que a gente mais identifica, na maioria ali, se eu não me engano, eu acho que talvez até 100% dessas crianças, é a presença de bebidas açucaradas em excesso. E aí, para deixar claro aqui, que não é para a criança deixar de beber, mas é para ela saber como beber, né? Então, assim, o volume de bebida que a gente oferece, ele tem que ser calculado por idade. E aí, as crianças na faixa ali de 1 até 3 aninhos, o normal seria um limite seguro, né? Seria 120 ml. E aí, as crianças de 3, né, 4 até 7 anos, seria 180 ml no dia. Então, se é uma criança que gosta de tomar suco de manhã e à tarde, ou ela toma meio volume de manhã, desses 180, que seria 90 ml, e metade à tarde, ou ela toma o copo em um momento só, e no outro momento ela toma água e come a fruta. Isso em excesso, né? Se a criança vai tomar o suco 2, 3 vezes no dia, vai comprometer sim os exames de sangue. E aí a gente só está falando de bebidas, né?
E aí, se entrar esses biscoitos... Oi, doutora Eliana. É a E doutora esse... Eliana que trabalha comigo lá no Fleury também. Ó, Ah, o que seria interessante dar de lanche da tarde para uma criança de 2 anos que come de tudo? Fala você, que depois eu dou minha opinião também. tá. Vou continuar aqui, então. Tá, uma criança de 2 anos é baseado mais ou menos igual ao café da manhã. Então, a gente teria os 3 grupos alimentares, ter uma porção de fruta, uma porção de carboidrato e uma porção de proteína. Então, fruta, você escolhe a fruta que seu filho gosta, buscando sempre uma variedade, tá? Então, a variedade já começa no momento da compra. Alguma opção de carboidrato, pode ser pipoca, pode ser um bolo caseiro, pode ser pão também, um pão fresquinho, um pão que comprou na padaria, um pão que você fez em casa. E uma porção de proteína pode ser um queijo, pode ser leite, pode ser iogurte, pode ser uma pastinha caseira de frango, de atum, de grão de bico, que seu filho gostar. Pode ser super simples, gente. Pode ser um pão com ovo, por exemplo, e uma fruta. Gosto. Não precisa ser caro. É tão prático, tão rápido. Basta a gente conhecer, né? Conhecer a recomendação, né? O que seria o ideal. E dá para fazer lanchinhos ali super fáceis, práticos e gostosos e que essas crianças gostem. Vou dar minha opinião também agora, né? Qual a minha preocupação lá na creche quando eu monto o cardápio, né? Ainda mais nessa idade? Eu me preocupo, Kelly, mais realmente com as carências nutricionais, né? Então, assim, nessa faixa de idade, eu sei que o que a gente tem, né, de mais comum é a anemia, né, em criança, que é a carência de ferro. Então, as fontes de ferro realmente eu encontro no almoço e no jantar. Numa creche, o almoço acontece mais ou menos 11 horas e 4h30 eles já estão jantando. Então, eu procuro na hora do lanche, que é mais ou menos 2h30, 3 horas da tarde, a gente dá um alimento que não realmente vai saciar tanto, para que ele tenha fome para comer na hora do jantar. Seja uma sopa ou mesmo o cardápio que foi servido na hora do almoço. Então, a minha intenção sempre é deixar para as grandes refeições, que é onde tem mais nutrientes. Eu vejo que o papel, até na escola, tá? Quando eu trabalho lá com crianças nessa faixa de idade, Kelly, as mães mandam a merendeira com muitas opções. Então, vai um sanduíche, um bolinho, um todinho, né? Uma bebida dessas cheias de açúcar industrializado. E assim, se eu somar as 3 opções que a criança leva de lanche, Kelly, já é 600, 700 calorias. É quase as mesmas calorias que um hambúrguer do McDonald's. E aí, como que vai ter fome para jantar? Né? Então, das duas, uma. Ou a mãe força o jantar e a criança acaba desenvolvendo obesidade, excesso de peso um pouco depois. E a culpa não é da janta, tá, gente? Esse excesso de peso, esse excesso de calorias vem desse lanche muito turbinado que a mãe leva com medo da criança ficar com fome na escola. Então, um conselho que eu dou para as pessoas é não se preocupe tanto com o lanche. Dá algo simples, uma fruta com um pouquinho de pipoca, como a Kelly falou, o bolo, e deixa a criança ali se saciar com a quantidade. Não dê calorias a mais vinda das bebidas, né, Kelly? Por exemplo, o suco de fruta a gente só deve introduzir mesmo depois de 2 anos, né, Kelly? Porque na creche, depois de 1 ano. Lá na creche também, a gente só bota depois de 1 ano. Mas, por exemplo, na hora do almoço, na hora do jantar, eu já tirei. Não é servido nenhum tipo de suco na hora das grandes refeições. A gente só oferece fruta para justamente limitar o consumo de bebidas, né, com açúcar. Você imagina que dentro de uma creche, se eu botar todo o suco sem açúcar, boa parte não vai tomar. Por quê? Porque já estão acostumados de casa a usar açúcar. Então, eu procuro usar polpas, né, de frutas mais doces, como manga, goiaba, o que tiver na safra, para economizar no açúcar. Mas eu não usar açúcar nenhum, embora seja o ideal, não é a minha realidade dentro de uma escola. Você entende? Como não é a realidade na maioria das casas das famílias. Então, eu acho que o bom do trabalho individual é isso, é que você pega o que cada família tem de bom e você consegue perpetuar. Mas dentro de uma escola eu não consigo, eu tenho que fazer o que é a média, né? O que está ali a meu alcance. Então, é a dica que eu dou sobre o lanche da tarde. Eu acho que eu aproveito todas essas dicas que a Kelly deu, mas não se preocupe tanto, gente. Você tem que se preocupar com a criança realmente faça a refeição, a grande refeição mais bem feita, que é a comida da família. Né? Que as pessoas se preocupam muito, o que eu dou para o meu filho? Gente, a partir de 1 ano, a criança tem que comer o que a sua família está comendo. A criança não gosta de se sentir excluída.
né? Que ele a não ser que ela tenha algum problema orgânico realmente, né? Na tua Uhum. prática clínica, Kelly, você já pegou algum caso, assim, por exemplo, que a criança tenha dificuldade de se alimentar e no final você encaminhou para fono e o problema podia ser alguma coisa orofacial, alguma coisa assim? Então, quando é suspeitado dessa questão orofacial, eles já chegam para mim já tendo passado pela fono. Então, aí a fono vai Uhum. E aí desenvolver faz o essa trabalho parte. junto com a fono, né? Isso. E aí a fono passa para a gente qual a consistência mais adequada para aquela criança. E aí também tem os terapeutas ocupacionais, que aí são crianças que apresentam dificuldade sensitiva, né? Assim, dificuldades táteis. Então, são crianças que às vezes rejeitam o pastoso e tem preferência para o crocante, ou o contrário. E aí a gente trabalha o plano alimentar na preferência dessa consistência, e aí quem vai desenvolver a consistência não sou eu, é o terapeuta mesmo. E aí ele vai desenvolver no trabalho com tato, né, com a manipulação das mãos, com os pés, de outras formas que também vão acabar influenciando ali no paladar da criança. Então esse trabalho ele sempre vai andar em conjunto. E aí a gente consegue, mesmo com essa variação de textura, equilibrar um prato. Então dá para fazer. Então vamos Uhum. supor, vamos pegar a cenoura, né? Uma cenoura para criança que prefere pastosinho, a gente pode fazer ela em purê, a gente pode cozinhar ela para ela ficar mais molinha, mesmo sendo em rodela, porém mais molinha, para que ela, quando essa criança coloque na boca, aquilo ali desmanche. Aquela que já não gosta do pastoso e prefere algo mais firme, duro e crocante, a gente pode fazer essa cenoura crua, ralada, em rodelinhas cruas também, ou até mesmo assada. E aí tem os vegetais como se fosse chips, né? Que é você fatiar eles e colocar no forno, que fica super bom. E dá para fazer a mesma coisa com as frutas. Então, a gente é guiado pela preferência da criança nesses casos. Crianças que são saudáveis, que não têm esse tipo de problema, a gente busca variar os tipos de textura sempre. Então, desde o pastoso até o crocante. E não só na textura, mas no paladar também. Então, apresentar para essas crianças, mesmo mais velhas, mesmo as crianças até 7 anos, essa variação de paladar, do azedo, do amargo, o doce, o salgado, mas é de uma forma sutil. Tem crianças que têm uma sensibilidade muito grande, que chega a ter uma repulsa por esses sabores, né? O azedo e o amargo. E aí a gente começa com toques sutis. Por exemplo, uma manga. A manga ela tem um sabor bem docinho. Quando você oferece uma manga picadinha e coloca umas folhinhas de hortelã, aquela leve picância do hortelã, que para mim é super leve, para uma criança que é sensível vai achar demais. Se você vai fazer um suco de manga, coloca um tiquinho de hortelã, então um pouquinho de manjericão, então um pouquinho de maracujá. Um toque, gente, já é o suficiente para a criança ir acostumando esse paladar. E aí, pensando em paladares de modo geral, o que mais vicia paladar são os industrializados ruins, porque tem industrializados que são bons. Então, a parte ruim dos industrializados são o excesso de aditivos químicos, os açúcares e principalmente xaropes, né, adicionados. E aí, na alimentação mais natural, a gente vai ter o açúcar. E na parte salgada, a gente tem o glutamato monossódico. O glutamato, gente, é tempero pronto, né? Tá presente no tempero pronto, sazon, caldo quinó, afins. E aí, quando a gente retira esses alimentos, a gente consegue melhorar o paladar dessa criança e aí conseguir evoluir. Você tinha me perguntado, né, sobre dar um exemplo de um caso. Recentemente, eu peguei uma criança, né, eu tô com ela já tem 1 ano, que chegou para mim com 6 anos, obesidade, colesterol alterado, glicemia, insulina, tudo. E aí a gente foi devagar trabalhando isso, porque não era só retirar as bebidas, e controlar esses doces e biscoitos. É o que ela ia aceitar comer, né? Então, uma criança que está com o paladar bem ruim, uma alimentação bem desequilibrada, mais importante do que a gente tirar é colocar. E a gente foca muito no que tira. O que não pode, o que não pode. Não é esse olhar. O olhar ideal seria o que pode, o que está faltando, o que a gente pode colocar de bom. A hora que você coloca algo bom na alimentação dela, naturalmente, esse bom vai ocupando espaço e o que está ruim, né, ele vai começando a sair de cena. Então, esse olhar para o que é bom, ele é importante. A gente tende a olhar só para o que está ruim, o que não pode. Mas o que pode? A gente não olha para ele, né? E aí a mãe se desespera quando se a gente usar uma linguagem assim, ele não pode esse suco, não pode essa bebida, não pode esse biscoito, não pode esse pão, não pode doce, não pode, não pode, não pode. Ela fica assim, pode o quê?
Então, quando a gente começa a mostrar o que que pode, o que que é bom, esse olhar muda, fica muito mais leve. E aí, no consultório, a gente olha para essa família também, né? Porque tem que ser leve para eles, porque são eles que vão comprar, são eles que vão conduzir. Então, não é só com a criança que a gente lida, é com o pai e a mãe que está ali também. E a criança que está comendo ruim é porque o pai e a mãe também ou está comendo ruim, ou então está num nível de estresse tão grande que não está dando uma atenção devida ali, né? Então, a gente acaba muitas vezes acolhendo essa família, tendo um olhar mais gentil para essa dinâmica familiar e orientar com muito respeito, né? Porque tem dores envolvidas ali, a gente precisa pontuar, a gente tem que apontar algumas coisas que são referentes à área da alimentação, porque a gente é um nutricionista, eles estão ali para ouvir a gente, né? Então a gente precisa falar, mas de um modo gentil. E aí uma dica que eu sempre falo para as mães, gente, olha o que falta, olha o que tem de bom ali, e não só o que não pode. Olha o que pode, olha o que pode fazer. E aí, terminando de contar sobre essa criança, a gente trabalhou dessa forma. Trabalhei com a mãe, com a família, com a criança. Então, para ela, para não ficar com aquela linguagem, olha, você não pode esse biscoito, você não pode esse suco. Não, eu não fiz isso. Eu falei, olha, quando você for tomar o suco, você toma nessa quantidade. Qual momento que você prefere escolher? Você prefere de manhã ou de tarde? Se ela falar para mim que queria os dois, eu ia colocar meio a meio. Mas ela escolheu um. Falei, beleza, então no outro momento você come a fruta. Quais frutas você gosta? Ai, eu não gosto de muita fruta, não. Falei, tudo bem. Aí eu começo a escrever. Qual fruta que você aceita comer? Porque muitas vezes a gente não gosta de tudo. E tá tudo bem. Mas só de você aceitar comer, mesmo sem achar ruim, porque às vezes a gente acha que a criança tem que amar o alimento. Não precisa só amar. Se ela gostar, se para ela for suficiente comer, tá bom. E aí eu começo a escrever no papel mesmo, não digital. Eu pego um papel, coloco ali e começo a quantificar, né? A pontuar quais os alimentos essa criança está comendo. E a hora que a gente olha ali no papel, a gente vê que ela come uma grande variedade. Só que aí o volume de besteiras era tão grande que encobria, né, esses alimentos saudáveis. E aí, às vezes, nesse caso dessa menina, ela só comia 4 tipos de fruta e foram com essas 4 que a gente trabalhou. E aí a gente começa devagar, porque eu já vou querer tirar algumas besteiras ali dela. Se eu for ficar achando que eu tenho que tirar demais, porque a gente não pode tirar tudo também, Ediane, porque uma criança maior, uma criança de 7 anos, se você tira tudo de uma vez, eles nunca mais voltam, eles ficam super estressados em casa e a mãe muitas vezes abandona o tratamento. Então eu escolho 2, 3 coisas principais que a gente vai trabalhar e a evolução é gradual. E aí a gente tem resultado. Então, às vezes, o plano alimentar... Fala um pouquinho, Kelly, também, eu acho que é um período, né, muito importante, que é o tal do Terrible Two, né? Muita gente se assusta, ai, meu filho não está comendo nada. Eu acho que esse período aí, perto dos 2 anos, que eu vejo que é um período que muitos pais acabam cedendo, porque é a fase que a criança começa a ter sua independência, porque se a gente for ver essa parte da formação do hábito alimentar, essas mudanças, na verdade, né, de comportamento, levam a mudanças também no hábito alimentar. E eu vejo que esse período que a criança está mais chatinha para comer, aí aprende a dizer o não, e a mãe fica muito preocupada de 1, 2 dias a criança não comeu, muitas vezes não só a mãe, mas a avó, o próprio cuidador, e acaba dando os industrializados, né? Do tipo, não comeu, toma pelo menos a mamadeira. Os casos que eu atendo de crianças menores, né, porque aqui em São João eu atendo, a maioria vem com essa questão do desmame. Tentando diminuir a mamadeira, porque a criança só quer mamadeira e tem dificuldade de mastigar, né? Para ela é muito mais fácil, né? Tá bebendo a mamadeira do que tá mastigando, porque é aquela preguiça de comer, porque ela tá descobrindo o mundo e é muito mais fácil para ela, né? Outras coisas distraírem do que a própria comida. Então, assim, fala um pouquinho sobre estratégias assim alimentares que você costuma utilizar nesse período aí difícil, que a criança começa a rejeitar até mesmo os vegetais. Para mim é o seguinte, calma que vai passar, né? A mãe tem que ter paciência que essa fase vai passar. Ela não pode desistir nem estar oferecendo outras coisas, mas o que você coloca como estratégia ali nas suas orientações? Tá. Quando a gente trabalha essa criança desde novinho, a gente já vai
prevenindo isso, né? Para que quando chega nessa fase o dano seja o menor possível. Mas pegando uma criança que nunca teve orientação de nada e que chegou ali para mim com 2 anos, já difícil, né? Vou pegar esse exemplo aí da mamadeira, se ela já tá com a mamadeira, a criança de 2 anos, ela quer muito brincar. E a mamadeira é muito prática. Ela tá mamando ali, tá brincando. Então, ela não para comer. É muito fácil para ela. E aí, fica chato ela interromper a brincadeira, parar a brincadeira para ir comer. E aí, nesses casos, que ela não quer, né? E aí, o que a gente orienta, Ediane, é ir adaptando a criança e preparando a criança para o momento da refeição. E aí, quando a gente interrompe uma brincadeira de uma vez, isso para ela é muito ruim. Vamos supor que a criança está ali no sofá, ali na sala, brincando, ou estão assistindo um desenho, e está super divertido, e você chega para ela já querendo interromper aquela brincadeira divertida dela para ir comer. Ela nem está com fome e você está estragando a brincadeira dela. Qual vai ser o resultado disso? Não é bom. E aí, o que a gente faz, principalmente em horário de almoço, ou pode ser no lanche também, porque a gente sempre cita o almoço, porque é a refeição tem mais dificuldade, né? Que as famílias têm mais dificuldade. Quando a mãe, ou a babá, ou a avó, for começar a preparar essa comida, levar a criança para a cozinha para ajudar a escolher. Fala que a criança vai ser o ajudante do dia. Deixa ela escolher os legumes ali, deixa ela ver uma parte do preparo do alimento. Dependendo do que for, você pode deixar ela te ajudar, de fato, a colocar um ingrediente dentro da panela, com fogo desligado, óbvio. Que mais? Então, esse tipo de ajuda. Quando a comida já estiver no fogo, leva ela na cozinha para sentir o cheiro da comida. Quando você for arrumar a mesa, leva ela para te ajudar a colocar o jogo americano. Então, são medidas que faz diferença, tá? É eficiente. Se você estiver num dia corrido, que não deu tempo de fazer nada disso, quando tiver faltando 5 minutinhos para a comida estar pronta, chega lá na criança, dá um beijinho nela, brinca um pouquinho, coisa de 2 minutinhos e fala, olha, a mamãe vai ali na cozinha, terminar o almoço, que daqui a pouquinho eu volto pra gente comer, tá bom? E aí conversa, vai falar um pouquinho sobre que a refeição vai chegar. E aí quando de fato você chegar na criança no meio da brincadeira para falar que ela vai comer, você chega de forma gentil e fala, olha, mamãe já terminou o almoço, vamos lá colocar o pratinho, aí você pega a criança no colo e avisa, quando você terminar, você pode voltar para a brincadeira, pode deixar tudinho aí. Porque a sensação que eles têm é que encerrou a brincadeira, que não vai ter mais. Entende? E aí, geralmente dá certo, Ediane. Eu também gosto muito de usar a estratégia na escola. Eu também recebo muita criança que, assim, às vezes está entrando na escola nessa fase, né? A mãe vai na verdade, matricular a criança. E, às vezes, ela está com realmente o hábito alimentar completamente diferente do restante da turma, sabe? Então, para mim, Kelly, até às vezes é difícil a criança ter aquele prato, sabe? Ela se sente assim um peixe fora d'água, porque, nossa, todas as crianças comendo lá, né, arroz, feijão, e às vezes a criança que vem de casa, que não é de creche, tá com aquela comida muito pastosa, muito, sabe? Às vezes realmente só come miojo e nuggets em casa e chega na escola tem dificuldade de comer o básico do arroz com feijão. Então, assim, o meu primeiro papel realmente, meu primeiro momento é acolher. Eu acho que já é muita mudança na vida da escola, né, da criança. Já entrou na escola para eu querer mudar a alimentação completamente. Então, é a conversa, é a brincadeira, é o respeitar o momento. E aí a gente deixa passar pelo menos um mês. E aí, às vezes, 2 semanas, isso vai de cada criança. E aí eu tenho que chamar os pais para conversar, porque se não houver mudança em casa também, Kelly, a escola sozinha ela não consegue. Por mais que esteja o ambiente ali, as crianças, o de casa é muito forte, né? Os pais, eles não têm noção do poder deles em cima do, assim, na verdade, o poder em cima do exemplo que ele dá, né, na alimentação da família. É uma forte influência. E eu também tenho os casos de obesidade infantil, né? Outra coisa que me preocupa muito na escola. Já recebi uma fiscal do Conselho de Nutrição, numa dessas escolas que eu trabalho, e ela me questionou, querendo que eu pesasse e medisse todas as crianças da escola. Eu não concordei com ela, porque eu acho isso muito constrangedor, né, para uma criança. Eu acho que é o tipo de coisa que, se você olhar, você vai perceber se a criança está acima do peso ou não, você constrange ela. E foi o que eu aleguei a ela também, né? Trabalhos em cima de educação, na escola a gente faz, cardápio adequado a gente faz, né?
Lógico que tem suas exceções, de vez em quando entra um docinho, uma festinha, como faz parte da vida social de qualquer um, né? Mas, às vezes, aquela criança que você vê com excesso de peso, que deveria estar controlando as guloseimas, é aquela que não aceita a merenda oferecida pela escola e traz de casa. É a criança que, na hora que vai buscar, a avó vai buscar, o avô vai buscar, vem com um saco cheio de doce, né? Então, assim, associa sempre a alegria, as emoções com os alimentos. Então, eu acho que isso também é uma coisa que tem que ficar, sabe, forte aqui para quem está ouvindo essa live, gente. Não associa emoção, premiação com o alimento, né? Eu acho que você pode trazer tantas outras coisas para uma criança quando você vai visitá-la, um brinquedinho, como a tua filha pediu, uma flor, um desenho, vamos ouvir uma música. No livro até fala de uma pesquisa muito interessante aqui, falando do que realmente acaba motivando o hábito alimentar, né? Que, por exemplo, quando você premia a criança por algum motivo, com, por exemplo, ingresso de cinema, um passeio, isso tem um efeito mais positivo do que quando você premia como um doce, com sorvete. Não adianta, você não vai conseguir falar para uma criança assim, olha, come o brócolis que no final te dão um sorvete. Isso é muito comum, Kelly, muito comum os pais fazerem. Né? E eles não têm noção do quanto isso é ruim, isso afasta a criança mais ainda do vegetal. Então, eu acho que você falou ali muito bem, e são essas etapas que a gente tem que seguir. E está muito difícil, gente. Marca uma consulta, vai num nutricionista. Eu pretendo fazer também um outro e-book com isso aqui, com receitinhas para ajudar. Eu acho que levar a criança para a cozinha, ela poder participar das etapas, montar a mesa, né, Kelly? Eu acho que tudo isso. Eu tenho 2 meninos, você tem 2 meninas. E não tem essa questão de gênero, gente. Os meninos vão para a cozinha, os meus filhos cozinham, eles montam mesa. Tudo isso é aprendido com os pais. Assim, se alimentar vai muito além do valor nutricional. Se tem glúten, não tem glúten, se tem açúcar, se não tem açúcar. Gente, é uma questão também de amor, de cuidado, de afeto. A comida, ela passa por todos esses aspectos, né? Então, mães, vão mais para a cozinha. Deixa seu filho sentir o cheiro do tempero. E não aquela comida que só é aquecida, né? Que fica lá no congelador e você passa para a geladeira, né? Então, assim, esse livro dessa faixa de idade ainda não está pronto, mas quem quiser me segue lá no Instagram, tá? Vou até escrever aqui, @Nute Ediane Oliveira, e tem um. E escreve o teu também, Kelly, para as pessoas poderem. O meu, Vou ele botar aqui, aparece tá? aqui em Nute cima, Ediane. O meu já aparece aqui em Ediane cima. Oliveira. Lá no link da bio tem. E bota o teu também para as pessoas te seguirem. Eu também sempre faço stories com algumas dicas. No seu, eu já vi que tem várias lives legais também, né? Sobre Tem. cólica. Quais foram aquelas que você já fez também? Eu já falei Tu sobre fez com uma gastropediatra, não foi que você fez sobre sim, cólica? sim, cólica e refluxo nos bebês. E já falei também sobre introdução alimentar, sobre a saúde ocular dos bebês e das crianças. O que mais? Sobre as Já falei mulheres que sobre querem engravidar, que eu achei muito isso legal, de também. saúde da mulher, que você fez com a Aline, que ficou excelente também. Eu Eu acho que acho é que isso. Eu foi. acho que eu vou. A gente pode se despedir aqui, porque acho que a gente já falou bastante coisa, né? A gente deixa o assunto para a próxima, então. Isso. Deixa eu A só escrever próxima aqui, mas idade. em cima Eu, já dá eu para também ver. atendo muita criança de colesterol, diabetes. Sempre chega para mim quando os exames estão alterados. Mas eu vou deixar para fazer isso na idade acima de 7 anos, entre 7 e 12 anos. Você também tem experiência, né, Kelly? Já com crianças pequenininhas, com alterações nos exames de sangue, tipo glicose alterada, insulina, Tem, obesidade, tem, tem. colesterol, né? Tem Isso, sim. isso vem Mas bastante para gente. poucos casos são de origem genética, a maioria é por alimentação inadequada mesmo. Por conta, geral, é sempre por conta dos industrializados, né? Então, dá para a gente levar uma alimentação mais natural possível. E sem dificuldade, gente. É muito mais simples do que a gente imagina. São pequenas mudanças no nosso dia a dia que fazem total diferença com as crianças. E para quem está interessado, para quem quer de fato informação de qualidade, a gente tem as consultas, né? Mas quem não puder buscar, tem tanta informação bacana na internet, gente. E para quem é pai e mãe, a gente tem que buscar informações sobre alimentação, sobre educação, sobre desenvolvimento, porque a gente não nasce pronto, né?
Nem sempre o pediatra consegue abordar tudo, nem sempre o nutricionista consegue abordar tudo. Então, a gente precisa, sim, ir atrás. Então, pai e mãe têm que ir atrás de informação sempre. Então é isso, gente. Olha, muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou deixar a live gravada. Depois, quem quiser indicar, né, quiser mandar aviãozinho, compartilhar, compartilhem. Eu acho que a gente deu dicas aqui muito boas, né? Acho que os pais precisam ter um pouquinho mais de consciência. A dica que eu dou, assim, recado final, gente, toma muito cuidado com as bebidas, né, Kelly? As crianças deveriam aprender a beber mais água. As crianças só tomam sucos, refrigerante, suco de caixinha, tudo isso tira o apetite para as grandes refeições. E a gente precisa aprender a cozinhar mais, né? Eu e Kelly, vamos falar rapidinho do como a gente se conheceu, né, Kelly? Na verdade, a gente se conheceu na pós-graduação, que eu fiz pós-funcional e Kelly também. Na época, eu trabalhava para a Unimed Rio e a gente estava abrindo uma cozinha experimental com a cozinha era voltada para a prevenção de doenças crônicas, né, para o público idoso, mas a gente acabou fazendo alguns projetos para criança e infantil também. Você lembra quando a Flávia Quaresma foi? Que a gente fez uma aulinha só para criança. Enfim, a gente trabalhou 3 anos juntas desenvolvendo receitas e era maravilhoso, né, Kelly? Nossa, foi muito bom Ótimo. trabalhar do seu lado, aprendemos. E foi o que eu falei. Eu acho que boa parte do que eu aprendi ali eu não queria guardar, né? Eu associei parte do que eu aprendi na minha vida, que foi desde a Comissaria Rio, esses 3 anos de Unimed e o que eu venho carregando da clínica e das escolas. E aí tentar traduzir isso, né, em receitas. Porque eu acho que no final o que vale são as receitas. E é lógico que o cardápio, você tem esse controle de quantidade, principalmente quando tem patologias, o encaminhamento do nutricionista é super importante. Mas as receitas, elas ajudam muito. E às vezes a gente não tem tempo, né, Kelly, dentro de uma consulta, a fazer aquele caderno de receitas inteiro para poder dar. Então, o meu trabalho é tentar agregar, essas lives também ajudam, tá? Em casos mais sérios, a gente precisa encaminhar, sim, para um especialista. Então, assim, a gente falar de seletividade alimentar, isso só uma consulta, né, Kelly? A fazer avaliação, colesterol, diabetes, glicose, não dá para ser só com orientações e com live. Precisa fazer uma avaliação individual, principalmente cuidar da família. A gente não deve excluir a criança. A criança faz parte de uma família. A gente precisa estudar esse ambiente. E todo A mundo criança é só melhorar um o seu hábito reflexo, né? alimentar. A criança Né? é só um reflexo do que está acontecendo ao redor. Uhum. Sua tá congelando um pouquinho, por isso que eu não estou te enxergando tão bem. Mas, olha, quem quiser depois pode mandar alguma pergunta para mim pelo direct, tá? No meu Instagram, ou da Kelly, né, Kelly? Sim. A Kelly atende na Tijuca, na Barra. Isso. Eu atendo aqui em São João, Nova Iguaçu e na Barra. E online também. Enfim, e tem esses livrinhos aí que a gente está lançando. A Kelly também está lançando uma outra linha de livros também. Quer falar um pouquinho desse que você está fazendo? Ainda não Com uma posso falar chefe? sobre eles. Mostra aí, mostra aí. Pode falar. Não é minha concorrente, não. A gente só te ajuda. Eu não posso Pode falar sobre eles. A Kelly foi convidada por uma chefe de cozinha também para fazer uns livrinhos, né, Kelly? E esse livrinho vem de onde? Esse que você até tinha me mostrado, que eu achei lindo. Ediane, eu ainda não posso falar sobre eles. Tá me vendo? Oi? Você tá me ouvindo? Eu ainda não posso falar sobre eles. Ah, tá, ainda não pode falar. Então tá bom, então aguarda. E depois, quando você puder falar, você vai falar lá no teu Instagram. Sim. Então tá, por enquanto só tem o meu, gente. Vai lá no meu, então. Então tá. Beijo. Muito obrigada, Kelly. Obrigada adorei. Pelo convite, obrigada. Viu? Tchau. Tchau.